O pâncreas secreta dois hormônios, insulina e glucagon. Eles são essenciais para a regulação normal do metabolismo da glicose, dos lipídios e das proteínas. A insulina apresenta efeitos profundos no metabolismo dos carboidratos. Quando existe grande abundância de alimentos muito energéticos na dieta, em especial quantidades excessivas de carboidratos, a secreção aumenta. Ela atua como uma chave abrindo as fechaduras das células do corpo, para que a glicose entre e seja usada para gerar energia. No caso de excesso de carboidratos, a insulina faz com que sejam armazenados sob a forma de glicogênio, principalmente no fígado e nos músculos. Além disso, todo excesso de carboidrato que não pode ser armazenado na forma de glicogênio é convertido sob o estímulo da insulina em gordura e armazenado no tecido adiposo. O glucagon é um hormônio secretado pelas células alfas das ilhotas de Langerhans, responsáveis pela homeostase da glicose. Ele promove a liberação da glicose no sangue quando o nível detectado está abaixo do normal. Quando a concentração da glicose sanguínea cai, tem diversas funções que são diametralmente opostas às da insulina. A mais importante dessas funções é aumentar a concentração da glicose sanguínea. Principais efeitos do glucagon: 1. A quebra do glicogênio hepático, glicogenólise. 2. O aumento da gliconeogênese no fígado. Esses dois efeitos elevam a disponibilidade da glicose para os outros órgãos do organismo. O glucagon ativa a lípase das células adiposas, disponibilizando quantidades aumentadas de ácidos graxos para os sistemas de energia do organismo. Na pessoa normal, a concentração de glicose sanguínea é entre 80 a 100 mg por mililitro. Isso em jejum. Após o desjejum aumenta para 120 a 140. Os sistemas de feedback para o controle da glicose sanguínea restabelecem a concentração de glicose rapidamente de volta aos níveis normais, dentro de 2 horas depois da última absorção de carboidrato. Inversamente, na ausência de alimentação, a função da glicogênese do fígado produz a glicose necessária para manter o nível sérico de glicose em jejum. Diabetes mellitus é uma síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas, causada tanto pela ausência de secreção de insulina como pela diminuição da sensibilidade dos tecidos à insulina. Tipo 1, dependente de insulina, é ocasionado pela ausência da secreção da insulina. O sistema imunológico ataca as células que produzem a insulina. Assim, não há produção suficiente para fazer com que a glicose entre nas células, permanecendo na corrente sanguínea, ocasionando aumento nas taxas de glicemia. Sintomas: fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náusea e vômito. Tipo 2, não dependente de insulina, inicialmente provocado pela diminuição da sensibilidade dos tecidos alvos ao efeito metabólico da insulina. Essa sensibilidade reduzida à insulina é frequentemente chamada resistência insulínica. Costuma ser assintomática e as manifestações ocorrem geralmente na idade adulta, após os 40 anos, com evolução lenta dos sintomas e possibilidade de complicações tardias, renais, oftalmológicas e neuropáticas. Ocorre principalmente em pessoas com excesso de peso, comportamento sedentário, hábitos alimentares não saudáveis e história familiar de diabetes. Sintomas: fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e mãos, vontade de urinar diversas vezes, infecções frequentes na bexiga, rins, pele e infecções de pele, feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada. Diabetes gestacional. O diabetes mellitus gestacional, DMG, é definido pela presença de hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gravidez, porém com níveis de glicemia que não alcançam os critérios para o diagnóstico de diabetes mellitus, DM. Portanto, nessa definição, não entram os casos de DM presentes antes da gestação, DM tipo 1, DM tipo 2 e outros tipos de diabetes. A gestação é um fator de risco para o desenvolvimento de hiperglicemia ou exacerbação de estado hiperglicêmico prévio. Normalmente não manifestam sintomas. Porém, pode acontecer de elas desenvolverem alguns sinais como cansaço, maior volume urinário ou mudanças no apetite. Mas tais fatores podem ser um padrão comum da própria gestação. Curva glicêmica. O exame de curva glicêmica analisa a concentração de glicose no sangue.
Quando em excesso no organismo, a glicose causa prejuízos à saúde, se manifestando inicialmente no pré-diabetes e posteriormente em diabetes. De tempos em tempos são aplicados novos testes sob novas condições para que a curva seja traçada.